Quer melhorar suas conversas, fazer novos amigos e diminuir sua timidez com menos de 1 minuto por dia? Então assiste esse vídeo até o final. Primeiro, deixa eu me apresentar. Me chamo Samuel e desde a infância sempre tive dificuldades com interações, principalmente por causa da timidez e falta de prática. Depois de algum tempo comecei a me expor e arriscar mais, e isso ajudou bastante. Mas ainda ficava mais na minha e tinha poucos amigos. Isso me incomodava, já que eu sempre gostei muito de interagir, conhecer gente nova e sair. Se identificou? Então tem um desafio que pode ajudar você, que é basicamente puxar assunto com pelo menos uma pessoa que você não conheça por dia. E sim, dá para fazer isso em menos de 1 minuto, já que geralmente as conversas são bem rápidas. Mas é claro, se a conversa estiver interessante e a pessoa valer a pena, por que não ficar um pouco mais, né? Falar com estranhos é algo que até já fazia de vez em quando desde que comecei a tentar vencer a timidez, mas era ocasional. Muitas vezes acabava inventando uma desculpa e deixando pra lá. O fato de trabalhar em home office e morar numa cidade pequena também não ajudava. Por isso decidi fazer esse desafio durante 30 dias. E agora quero contar um pouco como foi e por que você deveria fazer o mesmo. Dependendo do seu grau de timidez, puxar assunto com um completo estranho pode ser bem difícil, mas para alguns não é tanto. Eu sei bem porque já passei pelos dois estágios. Hoje, e até mesmo antes de começar o desafio, não achava tanto, mas se fosse alguns anos atrás, ia ser bem mais difícil. Mas só conheço uma maneira de melhorar isso, que é praticando. Por experiência própria, posso te falar, praticar de vez em quando até ajuda, mas não tanto. Por isso que durante um bom tempo eu não tive muito progresso. O desafio era puxar assunto com pelo menos um desconhecido por dia, mas na maioria eu fiz mais, e ao final de 30 dias foram quase 100 pessoas. As únicas regras que coloquei é que tinha que ser alguém que eu nunca tinha conversado, mesmo que conhecesse de vista, e também não valia só pedir uma informação, tinha que tentar uma conversa, mesmo que a pessoa não desse continuidade. Eu tive a ideia para o desafio num domingo e decidi começar ali mesmo. Primeiro, porque eu não queria adiar, e segundo, porque eu sabia que naquele dia seria difícil, já que eu moro numa cidade bem pequena e que no domingo não acontece nada. Então fui dar uma volta na cidade e não tinha quase ninguém, mas avistei um senhor em frente a uns barzinhos que costumam estar abertos no fim da tarde, mas naquele dia estavam fechados. Então só cheguei, aproveitei e comentei com ele: nossa, estranho, né, esses barzinhos estarem fechados. Ele respondeu, a gente conversou rapidinho e eu já fui embora. Não é um tipo de interação que eu costumo fazer, mas primeiro dia concluído. Nos primeiros dias, geralmente aproveitava uma situação como ir ao mercado ou alguma loja para puxar assunto com quem estava trabalhando lá ou um cliente, mas falava com gente que estava na rua também. Os assuntos eram os mais bestas possíveis, como o tempo, o local estar vazio ou cheio, um comentário sobre algo que eu comprei ou alguma coisa que aconteceu por ali. No fim da primeira semana eu já notei algumas melhoras, quando num dia eu fui no shopping, estava esperando subir a escada rolante e tinha uma mulher do meu lado. Só fiz um comentário ali de forma bem espontânea, sem pensar muito, e a gente iniciou uma conversa que até durou bastante. Claro que tiveram algumas que não deram certo. Na segunda semana eu vi uma senhorinha escolhendo umas batatas e decidi fazer um comentário ali sobre o tamanho das batatas. Ela só falou e me olhou com aquela cara de: mano, dá licença, tô comprando minhas batatas aqui. No geral, o desafio foi bem tranquilo. Alguns dias que estava mais corrido eu falava com uma pessoa só, mas em dias que tinha mais compromissos ou atividades sociais, tentava falar com o máximo de gente possível. No começo eu ainda hesitava bastante, mas depois de um tempo foi ficando mais natural, e a maioria das pessoas que paravam do meu lado, eu puxava algum assunto ou fazia um comentário aleatório. Imagina você tá fazendo suas compras de boa e do nada chega um maluco comentando sobre o preço das bananas ou a aparência das verduras. Bem, era esse tipo de coisa que acontecia. Legal! Bem louco! Obviamente, a maioria dessas conversas mais bestas não iam muito para frente, só que algumas foram e viraram boas interações. Só que eu não estava muito preocupado porque não era esse o objetivo do desafio. Isso também me ajudou muito a interagir melhor em locais mais sociais, como parques, festas, eventos. Ali muitas das conversas rendiam bem, inclusive em alguns casos acabava pegando contato para continuar depois. É normal para a galera mais tímida imaginar o pior resultado possível, mas ninguém foi grosseiro, só tiveram 2 pessoas que preferiram não responder. No geral, foi um desafio bem proveitoso, e o que eu notei de melhoras foi que hoje acho muito mais fácil puxar assunto com uma pessoa. Praticamente todo mundo que me atende eu converso, e também me ajudou muito quando eu saio a puxar assuntos e manter a conversa. Obviamente que não foi uma mudança de 360 graus. Ainda tenho dificuldades, mas considero que foi um degrau que eu subi e hoje está mais fácil. Mas por isso mesmo, eu pretendo continuar praticando e mais pra frente trago novidades por aqui. Recomendo demais que você que é tímido ou só tem um pouco de dificuldade de puxar assuntos, faça também. Inclusive, você pode adequar a dificuldade do desafio ao seu nível. Por exemplo, se puxar um assunto parece muito difícil,
começa pedindo uma informação, mas depois vai evoluindo. Obviamente que só isso não vai curar sua timidez, mas com certeza vai ajudar. Agora, para quem já tem mais facilidade e vê bastante gente no dia a dia, por que não aumentar um pouco a dificuldade? Se você decidir fazer também, comenta aqui embaixo e depois volta para dizer como foi. Falou, pessoal!